hora espada, em nome de Jesus, nos agradecemos. Amém. Shalom Adonai, graça e paz. Né? Cariz, Irenê, graça e paz. Apor Apotel, da parte de Deus. Cariz, Irenê, Apotel. Então tá bom, nós vamos continuar. Página, abra na sua página de número 15. Nós vamos ver como que os semitas, eles entendiam, eles compreendiam, eles viam e eles calculavam o tempo. O que era presente, futuro, passado, origem e eternidade. Nós somos muito acostumados a termos um conceito de eternidade de forma ocidental. Para nós, eterno é aquilo que dura para sempre. No contexto judaico, semita, quando se fala a palavra olam, que quer dizer eternidade no hebraico, não se está dizendo eternidade em algo que nunca vai acabar. Porque senão, então, a Bíblia se contradiria. Por quê? Porque a Bíblia diz que a circuncisão tinha que ser eterna, o templo tinha que ser eterno, o sacerdócio tinha que ser eterno. Muitas coisas da lei tinham que ser eterna e não foram. Por quê? Quando fala de olam, eterno em hebraico, está falando de uma era, de um período de tempo, uma época, e não, querido, uma eternidade. Por quê? Porque o ser humano, ele não é eterno. O ser humano, ele não tem característica eterna. A eternidade é uma prerrogativa de Deus. O homem só pode ser eterno se Deus lhe der a eternidade. Então, o semita não via a eternidade como algo que era para sempre. Então, nós encontramos duas palavras no hebraico, olam, e no grego, aionas, ou aiono, de eternidade e eternidade. Então, essas duas palavras, quando nós encontramos na Bíblia, não está designando eternidade, para sempre. Quando você vê no português dizendo que as pessoas vão arder eternamente no lago de fogo, as palavras ali são aionas ou aiono, que não está dizendo que as pessoas vão ficar queimando no inferno eternamente. Esse é um conceito nosso, ocidental. O grego, a palavra grega não dá esse sentido. É uma era, uma época. Ou seja, a pessoa ficará na punição de acordo com as suas obras. Quem conheceu mais, receberá mais. Quem conheceu menos, receberá menos. Quem pecou mais, receberá mais. Será proporcional a seus atos. Porque essa é a plena justiça de Deus. Porque se Deus voltar hoje, e lançar as pessoas no lago de fogo hoje, você vai ficar só um mês no lago de fogo. Caim ficou quantos milhões de anos? Segundo a crença popular. Seria uma desproporção de sofrimento. Isso, exatamente. Então, quando fala-se de eternidade, olam e aionos, não é eternidade. É uma era, uma época, pode ser até uma geração. Por quê? Porque a palavra olam, ela tem um ain, o lamed e o mem na sua raiz. Porque isso aqui é uma vogal. Tira isso aqui, tira o rolevav e tira o patá, fica ain, lamed e o mem. Quer ser o a, o L e o mem. O que significa essas três palavras? O ain significa olho. Lamed, que significa cajado, tem aparência de um cajado, direção. E o N vem de maim, de águas. Então, o olho em direção às águas. Então, o que eles entendiam por eternidade? Alguém que está na beira da praia, olhando para o horizonte. Ele não consegue ver o fim, mas tem um fim. Mas ele não consegue ver. Então, eternidade para eles era uma era, um período de tempo grande, mas não
uma era sem fim. Entendeu? Quando nós olhamos Mateus 24, quando nós vamos para o grego, Jesus disse para os discípulos que eles estavam se exaltando por causa do templo, Mateus 24, o sermão profético. E Jesus disse, olha, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. E o templo era o centro da adoração dos judeus. Os discípulos ficaram muito preocupados. E quando Jesus estava sozinho, à parte, eles chamaram Jesus e disseram, quando que vai acontecer essas coisas? Que coisas? A destruição do templo. E quando será o fim? Olha como o português traduziu. O fim do mundo. Só que no hebraico, ou no grego, melhor dizendo, a palavra ali não é mundo. A palavra ali é aionion, ou aionas, aionion, que quer dizer uma época, um período de tempo, uma era, uma geração. O que os discípulos perguntaram para Jesus não era quando seria o fim do mundo, do globo terrestre. Eles estavam perguntando quando que seria o fim daquela era profética. A geração deles. E se você ler, a pergunta está de acordo com o contexto. Por quê? Porque Jesus disse que todas aquelas coisas iriam acontecer dentro da geração deles. Não passará esta geração, sem que todas estas coisas se cumpram. Mas por que a tradução, quando vai traduzir, coloca mundo? Essa tradução é uma tradução tendenciosa. Por que ela é tendenciosa? Porque ela te oculta a verdade. Ela quer te levar a um outro entendimento. Ela quer te levar que Jesus está falando da destruição do globo terrestre. E ali, os discípulos não estão perguntando que se vai destruir o globo terrestre. Ele está falando quando que chegará o fim daquela geração. O cumprimento daquele ciclo profético. Que ele está profetizando que vai ser destruído. Quando que se cumprir aquilo? E Jesus disse que seria na geração deles. Aí tu vai para a história, tu vai ver que no ano 70 se cumpriu. Jerusalém foi destruída e não sobrou nada do templo. Entenderam? Aí quando você lê a Bíblia e você pega a palavra, quando é mundo no grego, é cosmos. Quando é terra conhecida, quando está falando de mundo no sentido de terra conhecida, é oikoumenen. E quando está falando de uma era, de uma geração, é aionon ou genes, que é geração. Entendeu? Aí que você vai entender por que o português empobrece a interpretação da Bíblia. Só quem estuda os originais é que entende isso. E aí, quando a pessoa estuda o original e pega uma pessoa que está 30 anos ouvindo que é a destruição do mundo, ele vai dizer que aquele que está com a verdade é louco e ele que está com a mentira é o certo. Só que a verdade está no que está escrito e não no que eu aprendi. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Pastor, então, e aquela palavra que Jesus fala aí sobre o rico e o mendigo, que o rico estava no lugar de tormento. Sim. E o mendigo estava no seio lá. Já explico para vocês o que significa isso. Já vou explicar para vocês. Só deixa eu pegar aqui, mostrar para vocês o quanto que a gente precisa aprender. Aqui. Olhe bem, olha o que está escrito. São Mateus. Indo ele assentar-se no Monte das Oliveiras, achegaram os discípulos
e, estando a sós com ele, perguntaram-lhe, quando acontecerá isto? Olha a pergunta. Deixa eu fazer 3 perguntas. Isto, o quê? A destruição do templo. Qual será o sinal da tua volta e do fim do mundo? Olha em vermelho aqui embaixo, qual é a palavra mundo aqui? Aionos. Se aqui fosse mundo, como mundo, globo terrestre, teria que ser cosmos. Mas é aiono, que significa geração, época, era. Isso se cumpriu quando? No ano 70. Entendeu? Quando você estuda Mateus 24, aí eles tentam esquartejar. Mas já o primeiro versículo já prende tudo a um contexto só. A geração de Jesus. Doa quem doer, essa é a interpretação correta. Tá bom? Quando nós falamos, você quer falar sobre a parábola do rico e do Lázaro, agora eu te pergunto, é literal? É uma parábola? Ou é uma mitologia? Parábola não pode ser, porque parábola não pode ter nome de pessoas. E ali tem o nome de um ser, Lázaro. E o nome também de um rico, que se tu for estudar, o nome dele era Minives. O que é isso ali? Isso ali é uma mitologia, certo? Por quê? Porque o Evangelho de Lucas foi escrito a uma pessoa, que está no epílogo. Diz que Lucas escreveu o seu Evangelho a um certo homem chamado Teófilo, que era da classe alta grega da época. E o que Lucas fez? Lucas pegou uma mitologia. Essa história já existia. Era um mito. Uma mitologia. Uma história. Ele pegou essa história e colocou no texto para trazer uma lição a Teófilo, que tinha uma mente grega. E o que a mente grega entendia? A mente grega entendia que existia o Lísion. O que é o Lísion? Lísion é o paraíso. Lembra daquele filme que tem o Lísion? Que tinha uma cidade linda em cima e embaixo os pobres ficavam, os miserados? Então, o que os gregos entendiam? Que existia o Lísion, que era o paraíso, e o mundo dos mortos, que era governado por um deus grego, Hades. Quando tu pega no grego, tá, que diz que o rico estava no Hades, o Hades ali está com letra maiúscula, porque era um deus grego. Hades era um deus que ficava nas regiões da morte, que cuidava da região dos mortos. Porque na titomaquia, quando se dividiram, quando os titãs ganharam a guerra, tinha quem? Zeus, Poseidon e Hades. Zeus ficou com os céus, Poseidon ficou com os mares e Hades ficou com o mundo dos mortos. Então isso ali é para trazer um ensinamento. Qual é o ensinamento que Jesus está querendo trazer, que o Evangelho de Lucas trouxe para Teófilo? Pratique a justiça. Ali não tem nenhuma finalidade de mostrar como que vai ser, certo? Quando você morre, como que vai ser lá no céu e ali. Não tem nada a ver isso. Não é a finalidade. A finalidade era o quê? Que Teófilo praticasse a justiça, lembrasse dos pobres, lembrasse dos necessitados. E ele usou o quê? Ele usou uma cultura grega que o leitor ia entender. Uma história que já existia, de um rico e de um Lázaro. Essa história já existia. Ele pegou essa história. Agora, eu não posso usar essa história, que é um mito, para transformar numa realidade, né, de como que vai ser a nossa vida após morte. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que pegar a centralidade do ensinamento. Por isso que não é parábola, por isso que não é literal, é uma mitologia com um cunho pedagógico, teológico, que ensina a prática da justiça. Entendeu? Porque se tu
transformar isso em literal, você vai ter que provar para mim como que Abraão conhecia Moisés. Se Abraão viveu antes de Moisés. Porque Abraão disse, ó, tem Moisés e os profetas, eles que ouçam. Como é que Abraão ia conhecer Moisés? Tem como ser literal? Não tem. Porque daí você vai ter que provar para mim que Abraão conhecia Moisés. Mas Abraão viveu antes de Moisés. Morreu antes de Moisés. Entendeu? Entendeu? Mas todos que morrem não vão para a sepultura? Não estão aguardando o dia da ressurreição? Como é que eles iam conversar? Ah, mas apareceu Moisés e Elias lá no Monte da Transfiguração. Aquilo é literal ou é uma visão? É uma visão. Então, se é uma visão, não é literal. Visão é visão. Entendeu? Então, usar rico e Lázaro para dizer, olha, que existe um paraíso, que existe um inferno, tá? Está fora dos ensinamentos de Jesus. Porque quando Jesus fala de inferno, ele traz o ensinamento sobre inferno, ele não fala sobre esse Lísio, ele fala sobre o Guiena. Quando Jesus vai ensinar sobre o inferno, ele nunca fala sobre Hades. Ele nunca fala sobre Hades para dizer inferno. Ele usa o quê? O Guiena. Mas quando você pega e lê a Bíblia, você vai ver inferno, inferno. O tradutor Jerônimo, que traduziu do grego para a Vulgata Latina, ele traduziu tudo inferno. Ele não separou o que é Sheol, o que é Hades, o que é Guiena e o que é Tártaro. Ele traduziu tudo inferno. Aí as pessoas acham que a pessoa que morre hoje vai para o inferno. Já está queimando no inferno. Só que não foi isso que Jesus ensinou. Jesus falou sobre um lago de fogo. O que é lago de fogo? Guiena. Era algo que o povo de Israel conhecia. O lixão de Israel. Eles conheciam o lixão de Israel. Guiena. Que era o vale de Guerrinom. Por que vale de Rinom? Porque a família de Rinom é que cuidava daquela área. Eles eram responsáveis de cuidar daquela área, de atear enxofre, para deixar sempre a chama acesa. Nunca se apagava aquele fogo. Aquele fogo sempre estava queimando. Era ateado enxofre para ficar sempre queimando. Por quê? Porque sempre tinha pessoas jogando lixo ali. E não só lixo. Toda pessoa que morria por quebrar a lei, por ser apedrejado, ser enforcado, era jogado nesse lixão. Porque quem morria por quebrar a lei não era digno de ser sepultado. Aí jogava ele naquele lixão para ser queimado. Por isso que quando Jesus fala do inferno, ele diz, nesse lugar, o bicho nunca para de morder e o fogo nunca se apaga. Por que o fogo nunca se apaga? Quando ele diz o fogo nunca se apaga, as pessoas pensavam, está falando de Rinom, ele joga enxofre, o fogo lá nunca se apaga. Jesus fez uma comparação do inferno, lago de fogo, com o Guiena. Entendeu? Com o Guiena. E quando ele diz assim, o bicho nunca para de morder, porque quando jogavam corpos lá, nem sempre todos os corpos queimavam totalmente. Sempre tinha corpos em estado de putrificação. E sempre tinha aqueles bichinhos comendo, entendeu? O corpo. É isso que Jesus quer dizer quando ele diz o bicho nunca para de morder e o fogo nunca se apaga. As pessoas entendiam o que Jesus estava falando, porque Jesus estava falando do Guiena. Quando Jesus fala assim, ó, porque sobre esta pedra, Pedro, que é o que tu disse, que eu sou o filho de Deus, eu vou edificar a minha eclésia, minha igreja. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. As portas do Hades. O que o Jerônimo fez? Botou inferno. Mas o que significa Hades? No sentido real da palavra. Sepultura. O que Jesus quer dizer? Que quando ele fundasse a igreja dele, as portas do Hades não prevaleceriam contra a igreja. O que é a porta do Hades? A porta da morte, a porta da sepultura. Por quê? Porque eles iam ressuscitar. É isso que Jesus dizia. As portas do inferno não prevalecerão. Jesus está dizendo assim, ó, que as portas da sepultura não vão prender mais aqueles que me aceitarem, aqueles que me servirem. Eles não vão ficar mais presos, porque eles hão de ressuscitar. Não tem nada a ver com o inferno. Quando Jesus fala de inferno, ele usa a palavra Guiena. Por isso que lá em Lucas está falando de Hades.
está falando de uma crença, de uma mitologia grega, que o escritor Lucas escreveu a Teófilo, Teófilo era um grego, e ele entendia muito bem o que o Lucas estava querendo dizer quando Jesus fala sobre a parábola, tá, do rico e do Lázaro. Ele está usando um entendimento que os gregos iriam entender. Por isso que Mateus foi escrito para o povo judeu, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos e João de maneira universal. Quando você faz teologia, você estuda sobre os evangelhos, você vai entender isso. Que Mateus tinha mais um público leitor judeu, Lucas tinha um público mais leitor grego, Marcos tinha um público mais leitor romano e João universal. Mateus fala de Jesus como rei, Marcos fala de Jesus como servo, Lucas fala de Jesus como filho do homem e João fala de Jesus como um Deus na representatividade. Deu para tu entender? Por que você encontra só em Lucas a parábola do rico e do Lázaro? Porque ele escreveu a um público grego, que conhecia muito bem esta mitologia. Eu não posso formar uma doutrina e dizer que existe um paraíso e um inferno, e quem morre está lá ardendo, queimando que nem aquele rico. Não, você morre, você vai para a sepultura. Depois, no dia da ressurreição, você vai para o Gehenna, que é o julgamento final do lago de fogo. Ninguém morre hoje e já está sofrendo. Isso não existe. Isso é entendimento grego. Isso é mitologia grega. Entendeu? Que a pessoa morre e vai para o mundo dos mortos, onde Hades está lá esperando para ferrar com o cara. Isso não existe. Respondi a tua pergunta? Então vamos lá. Voltando ao que eu falei para vocês, então, olhando em direção ao horizonte. Isso é eternidade aos olhos dos semitas. É isso que eles entendiam. Por isso que não existe, porque a pessoa vai morrer e no dia do julgamento você vai ficar eternamente no lago de fogo. Não é isso que a palavra designa. É uma era, uma época. Agora, o tempo vai ser proporcional àquilo que a pessoa praticou. Porque senão Deus está sendo injusto. Se Caim já está sofrendo desde a época que ele matou o irmão dele e morreu depois, até agora, e você vai ser julgado hoje, vai ser jogado no lago de fogo, ele vai viver mais sofrendo do que você. Então Deus seria injusto. E Deus disse que cada um receberá segundo as suas obras. Se vai receber segundo, essa palavra segundo está dizendo proporcional ao que fez. Proporcional ao que fez. Vamos dar um exemplo muito prático. Essa folha de papel, se você tocar o fogo aqui, ela vai demorar um tempo para queimar. Se eu cortar ela no meio, ela vai demorar menos tempo. Se eu cortar do meio, ela vai demorar menos tempo. Vamos dar um exemplo que você pecou, você vai ser punido. Uma folha comprida até no chão. Taca fogo. Uma folha de 1 metro vai ter um tempo de queimar. Esse é o tempo que você vai queimar, pagar o seu preço. E você vai deixar de existir. Porque qual é o propósito do fogo? Consumir. Você vai ser consumido. Entendeu? Quanto mais for maior o teu rolo de papel, mais tempo vai ficar queimando. Menos... Você vai ser consumido e não ficar... eternamente atormentado. Não. Você vai deixar de existir. Isso. Né? Nem lá no inferno isso. Vai... Isso que está implícito quando Jesus ensinou sobre o Gehenna. Porque o que as pessoas entendiam? O que acontecia com o lixo quando era jogado lá? Qual era o propósito deles botar fogo lá e jogar lixo lá? Para que o lixo fosse consumido. E Jesus disse, olha, o inferno, a punição vai ser assim. Vai ser dessa forma. Vocês deixarão de existir. Entendeu? Outra. Se a pessoa vai ficar queimada eternamente no inferno, ele recebeu a eternidade também. E a Bíblia fala que a vida eterna é para os
salvos. Mas se a pessoa vai ficar eternamente queimando no lago de fogo, ele recebeu uma vida eterna também. Com dor, mas vai receber uma vida eterna. Não é verdade. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que terão uma destruição eterna. O que é uma destruição eterna? Quando vocês destroem alguma coisa, a pessoa deixa de existir eternamente. Por que ela deixa de existir eternamente? Porque ela não existe mais. Então, quando fala de destruição eterna, condenação eterna, está falando da eternidade que o povo provoca na destruição. É a destruição da eternidade. Ou seja, o que é eterno é a destruição. Porque você deixa de existir. Então você eternamente não existirá mais. Porque você foi destruído. Entendeu? Mas como o inferno sempre foi uma ferramenta para acentuar, qualificar, aumentar, maximizar a doutrina do medo, as pessoas viram na doutrina do medo, de você dizer que as pessoas vão queimar eternamente, algo positivo. Algo que levaria as pessoas a servir a Deus por medo. Exatamente, por medo. Tem pessoas que, quando fala de inferno que vai queimar, as pessoas essas pessoas não têm salvação. Por quê? Porque elas não veem a Deus por amor. Ela vem com medo. Elas não vêm porque elas amam a Deus, mas elas vêm porque elas têm medo da tirania de Deus. Elas não amam um Deus de amor, elas servem a Deus porque Ele é tirano, porque se eu não adorar Ele, Ele vai me queimar eternamente. Aí eles transformam Deus num terrorista. E não é isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós venhamos servir a Ele por amor. Entendeu? E outra coisa, Deus, Ele nunca manda eu fazer algo que Ele não faz. Vou dar um exemplo. Ele diz assim: amai vossos inimigos e orai por aquele que vos persegue. Agora vamos dar um exemplo. Deus manda eu amar o meu inimigo. E aqueles que são inimigos dele, Ele queima eternamente no inferno. Faz sentido isso? Eu dizer, poxa Deus, poxa Deus, vamos ser sinceros, Deus, vamos ser lógicos. Poxa, tu manda eu amar o meu inimigo. E o teu inimigo tu queima eternamente no fogo, eu não entendo. Como Deus ele é justo, não é assim. Será proporcional e cada um receberá segundo as suas obras. Você tem que entender, segundo as suas obras, proporcional às suas obras. Uns mais e uns menos. Entendeu? É a mesma coisa quando fala que você ficará uma era grande no Lago de Fogo. É a mesma coisa de uma pessoa que hoje eu e o Dorlan estavam conversando sobre isso. Uma pessoa que ganha 300 anos de pena de cadeia. Ele vai conseguir ficar 300 anos na cadeia? Não. Ele vai cumprir aquele tempo para morrer. Assim é quem vai para o Lago de Fogo. Ele não vai conseguir, ele não vai ficar eternamente lá. Ele vai ficar lá proporcional ao que ele fez. Depois ele deixa de existir. Deu para ter um conceito? Sim. Tá? Mas vocês vão pegar pessoas que vão dizer, não, o que adianta então eu servir a Deus se eu não vou para o inferno? Mas, queira ficar 10 minutos no inferno, bobo. Eu não quero ficar nem 1 minuto, que dirá 10 minutos. Mas é o que as pessoas vão dizer, que adianta se eu servir a Deus se não vou para o inferno? Levanta ele então. A punição vai existir, mas não dessa forma tirana que eles querem colocar Deus. Eles transformam Deus num terrorista. Ô, pastor, deixa eu lhe contar algo. Eu conheci a palavra no ano de 98. Daí na Igreja Universal, eles colocavam em fita, toda quarta-feira eles pregavam sobre o Apocalipse, salvação, vida de Jesus, e eles colocavam para o povo, uma fita que rodava, que escutava os gritos do inferno, que está até no YouTube, lá na Sibéria, para fazer uma pesquisa. E daí aquele griteiro lá. Sim, isso ali é pura psicologia manipulativa. Eu não achei que eu vi aquele griteiro. Exatamente. Isso ali o que é? Totalmente psicologia manipulativa.
levar as pessoas, ou seja, transformar a pessoa num gado, entendeu? Escravizando eles psicologicamente, levando eles a servir a Deus por medo, entendeu? E depois o que eles faziam? Depois eles pegavam, faziam vários artifícios materiais que iriam proteger eles do diabo. E o que eles faziam com aqueles materiais? Vendiam. Isso chama-se indulgência disfarçada gospel. Porque isso a Igreja Católica fazia. Vendia prega da lasca da cruz de Cristo, lasca da cruz de Cristo. Meu Deus, venderam tanta lasca da cruz de Cristo, irmão. Acho que foi umas 50 mil cruz de Cristo que eles venderam. De tanta lasca da cruz de Cristo. Aí criaram a indulgência a escritura no céu, que a pessoa comprava a escritura no céu, entendeu? Eu vi uma campanha atrás, não sei se foi Universal ou se foi outro, que disse que o contrato com Deus, você vai ser sócio de Deus agora. E o feijão? Não, e o cara fazia um contrato, não, agora você é sócio de Deus. Quem é que dá R$1.000 por esse contrato? Os caras dão 2, 3, 4 mil. Sou sócio de Deus. Gente, e a igreja assim, ó, batendo palma para isso. Gente do céu. Para você ver, por quê? Porque as pessoas estão desesperadas, elas têm medo. Toda pessoa tem medo do desconhecido. Como a pessoa é desinformada, não conhece, e aí bota aqueles gritos daqueles demônios, daquelas coisas lá, os caras ficam morrendo de medo. Eles tiram até as caças da pessoa. Tá bom? Então vamos ver. Então, a palavra olamim, né? Horizonte, época, olho, cajado, horizonte. Olhando em direção do horizonte. Agora vamos ver, preencheu, ou limpou, ou preparou. Foi onde nós paramos semana passada. Tá? Deixa eu apagar aqui. O que Deus fez com a terra? Ele preencheu, ou limpou, ou preparou? Então, o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar agora a palavra bará. Essa palavra aqui, tá? Bará. Bará, que significa criou. Essa palavra está na terceira pessoa do singular. No princípio criou. Quem criou? Deus. Não, eu vou falar o pronome. No princípio criou. Quem criou? Está na terceira pessoa do singular, no pronome. Eu, tu, ele. Se liga. Vamos voltar um pouquinho para o português. Lembra dos pronomes? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, terceira pessoa do singular. Quem criou? No princípio criou. Quem criou? Ele. Ele quem? Deus. Porque a palavra Elohim é plural. Mas o que identifica a ação do substantivo, que é Deus, que é Elohim, é o verbo. E a ação não está pluralizada. Ela está singularizada. Foi a ação de um indivíduo, e não de 2 ou 3. Foi de um indivíduo. Tá bom? Ele criou. Só que depois você vai dizer assim, mas ele criou, mas depois ele diz, façamos. Com quem ele estava falando? Aí vamos ver. Deus, no princípio, criou ele. O que ele criou? Os céus e a terra. Quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o que já existia com Deus? O texto não diz isso. O que existia com Deus quando ele foi criar o homem? A terra, a água, as florestas, o céu, as estrelas e os luminares. Então, quem que ele está convidando para fazer o homem? Se com ele só estava a terra, a água, o céu, as estrelas
os animais e a natureza. Quem que ele está convidando para fazer o homem? No sentido mais... Depois nós vamos... Pode-se colocar Yeshua ali, mas no sentido que o escritor quer passar, a terra. Com quem Deus está falando? Com a terra. O homem veio de onde? Da terra. Então ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O homem tem imagem da terra e do céu. Porque a parte carne nossa tem tudo que a terra tem. Entendeu? Os animais têm tudo que a terra tem. Os animais só não têm uma coisa. A imagem e a semelhança de Deus. Que é o raciocínio, a inteligência e o poder de governar. Então, primeiro Deus cria. O que Deus criou? Os céus e a terra. Quando ele vai fazer... Aí ele cria os luminares, ele cria a vegetação, ele cria os animais. Aí quando ele vai criar o homem, o que existia? A terra. Aí ele fala com a terra. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu vou pegar uma parte de ti e uma parte de mim. Combinado? Combinado. Então vamos fazer o homem. Aí você pode dizer assim, mas Deus falar com a terra, será que Deus era bobo? Mas a Bíblia diz que Deus falou com os animais. Multipliquem-se. Será que Deus é bobo também ter falado com os animais? Será que os animais entenderam o que Deus falou? Então, a interpretação mais correta é que quando Deus foi fazer o homem, ele falou com a própria natureza. Vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. O homem, ele tem tudo da natureza. Tudo. Tudo que tem na natureza, tem no homem. Tem no ser humano, na carne. Pode ver, vai na terra, tem fósforo, tem ferro, tem tudo. E o homem tem uma parte de Deus. Isso. Mas como nós estudamos que Bereshit vem de cabeça, Rosh, lembra que eu falei para vocês que vem de Rosh, cabeça? Em um pensamento criou Deus, em um projeto. Porque Deus, antes dele criar algo, primeiro ele pensa. Ele projeta. Porque ninguém constrói uma coisa sem primeiro pensar. Quando a pessoa que inventou esse mouse, primeiro ele pensou na cabeça dele, depois ele transferiu para um papel, depois ele fez o projeto, depois ele mandou para a empresa fez. E fez com um propósito. Então, quando nós vemos João 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Em arques, em rologos, Kai rologos em proston teon, Kai teos em rologos. No princípio era o verbo. O que é o verbo? Palavra. O projeto. A sabedoria. Ela estava com quem? Estava com Deus. Certo? E essa sabedoria, esse logos, era um ser divino. Quando nós lemos Provérbios 8, nós encontramos que a sabedoria, ela é personificada. E diz que o Logos se fez carne e habitou com os homens. Quem é que se fez carne e se habitou com os homens? A palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? Jesus. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a vida. Então, quem é que estava no princípio com Deus também? Numa pré-existência, como projeto salvífico para a humanidade. Não como pessoa, como um projeto salvífico, como um ser divino. Jesus. Entendeu? Só Jesus estava com Deus no princípio. Porque ele é o Logos. E João disse que o Logos estava com Deus. Agora, quando diz que o Logos era Deus, a palavra é Theos. Theos é um substantivo arnáturo qualitativo. Não está dizendo que Jesus é Deus também.
Está dizendo que Jesus, ele é Deus, ele é divino. Ele sendo divino, ele não deixa de ser Deus. Mas ele é um Deus na representatividade, e não na essência. Por isso que existe o Deus Pai e o Deus Filho. São duas divindades diferentes, não de mesma essência. O Todo-Poderoso é o Pai. O Filho é divino? É, mas ele é representativo. Aí vocês vão entender por que eu botei assim, ó, considerado Deus. Quem foi considerado deuses na Escritura? Os anjos foram considerados Elohim. Moisés foi considerado um Deus. Alguém tem Bíblia? Abre para mim aí, Êxodo capítulo 7, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como um Deus sobre Faraó e Arão, teu irmão, será teu profeta. Veja bem, Deus colocou Moisés diante de Faraó como um Deus. Por quê? Porque ele era um Deus na representatividade. Quando Moisés estava falando diante de Faraó, não era Moisés que falava, era Deus. E ele diz, eu te coloco como Deus. Aí, muitas, talvez na tradução da Santina, Deus está com letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula. Maiúscula? Isso. Mas tem versão colocada com D com letra minúscula. Para tentar dizer que Deus chamou Moisés, não de Deus, não, chamou de Deus. Por quê? Porque os anjos, como representantes de Deus, se tornaram Deus. Os anjos que apareceram para Abraão, eles eram representantes de Deus. Moisés foi considerado um Deus. Juízes foram considerados Deus. Governantes poderosos. Você encontra em Gênesis capítulo 6, que diz que os filhos os filhos dos deuses, os filhos de Elohim, casaram com os filhos dos homens. Aí dizem, né, que são os anjos, né? Não, isso não quer dizer anjos. Eram governantes poderosos da época, que eram tidos como deuses, e eles tomavam as mulheres virgens, antes delas casar, e coabitavam com elas, e depois entregavam para os maridos delas. Porque eles se achavam no direito, porque eles eram os deuses, eram os poderosos. E nisso nasceram varões poderosos, que uns creem que são gigantes. Não, mas são os poderosos. E ali começou-se a decadência e a corrupção na Terra. Então, existem duas linhas de pensamento. Para mim, a mais correta, esses deuses eram governantes poderosos. A mais incorreta para mim é tentar inserir que ali os anjos coabitaram com as mulheres. Mas anjos é ser espiritual, eles não têm sexo, isso é muita viagem. É muita mitologia grega para você entender, né? Que são os gregos que vinham e coabitavam com as mulheres e criavam Hércules, Perseus, né? Que Zeus vinha, os Zeus gostavam de dar uma fugidinha e pegar a mulher dos outros, né? E isso para mim é muita viagem, tá? Nesse entendimento. Então nós temos Jesus como um Deus na representatividade. Aí as pessoas dizem assim, mas Jesus disse, eu e o Pai somos um. O que vocês entendem por isso? Eu e o Pai somos um. O que vocês entendem por isso? Eles são um em quê? Eu e o Pai somos um. O que vocês entendem? Quando Jesus diz assim, essa expressão, eu e o Pai somos um. Um em quê? Eles são um em mesma essência? Jesus está com a mesma essência do Pai nele? Eles tiveram a mesma Israel, o projeto de Deus, né? Lá atrás. Isso. Então, eles serão um em quê? Muitas pessoas vão dizer, não, aqui Jesus é Deus porque ele é um com o Pai, então eles são da mesma essência. Não. Aí que você tem que conhecer o grego. Quando você lê o grego, quando Jesus diz assim, ó, Akue Israel,
o Senhor, Remon, nosso, Teos, Deus, Estim, reis. Usa-se essa expressão assim, ó. Reis. Singular, cardinal, absoluto. Quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, ele coloca M, que quer dizer singular neutro. Quando é reis, está falando de pessoas. Ser um como pessoa, como um ser. Quando é M, está falando de concordância. Concordância. Eu e o Pai somos um em concordância, em sentido, em parecer, em objetivos. Nós somos unidos num projeto que o meu Pai criou e eu executei. Porque eu estava com ele lá quando ele projetou. Então eu concordo com o Pai. E é tão verdade que Jesus, quando ele faz a oração sacerdotal, em João capítulo 17, ele diz, Pai, que eles sejam um, como nós somos um. Ele usa essa mesma expressão. Então, se eu usar isso para dizer que Jesus é Deus na essência, por causa dessa expressão, então eu, unido a Jesus, sou um Deus. Porque Jesus disse que eles sejam um, como nós somos um. Então eu serei um Deus por ser um em Jesus. Não, eu sou um em Jesus em concordância com os ensinamentos dele. Eu estou unido com o propósito dele. Eu estou unido com a missão que ele me incumbiu. Eu estou unido no mesmo sentido, no mesmo parecer. Mas quando você não tem o conhecimento do grego, e você não sabe diferenciar essas duas coisas, você é iludido, você é enganado, você é manipulado. Aí você diz, não, tá vendo? Jesus disse que ele é igual ao Pai. E você vai, realmente ele disse, mas será que ele disse isso? Vocês estão vendo a importância de uma palavrinha tão pequena dá uma diferença tão grande no texto? Deu para vocês entenderem? Então, quando fala de Jesus como Deus, nunca nega. Se perguntar para ti, Jesus é Deus? É. Jesus é um ser divino, ele é um Deus. Os anjos também são deuses. Moisés também foi um Deus. E Jesus também foi um Deus. Porque Jesus nunca disse que ele era um Deus. Nunca. Ele nunca disse que ele é um Deus, ele nunca deixou parecer que ele é um Deus igual ao Pai. Ele diz, não, o Pai é maior do que eu. Ele ora e diz, Senhor, Pai, que todos venham acreditar e crer que Tu és o único Deus e que Tu enviaste a Teu Filho. Ele diz, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, nosso, olha o que Jesus fala, o nosso Deus. Nosso, o que é nosso? Pronome possessivo, nosso. Pronome possessivo de primeira pessoa do plural. Então quando Jesus diz, ouve Israel, o nosso Deus é um, ele se coloca junto, ele diz, meu Deus também. Não só dizer o meu Deus. Entendeu? Não tem como você interpretar, aí as pessoas dizem assim, mas a palavra errado, que é um, errado também adjetivo cardinal, singular, absoluto. Eles vão dizer que é uma unidade composta. Porque quando o pai, você deixa pai e mãe, se une a sua mulher, você se torna uma só carne. Então diz que ali é uma unidade composta. Mas o homem, quando que o homem se torna uma só carne? Deixará pai e mãe, iniciar a sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Quando que você torna-se um com o seu marido? Se torna uma pessoa só.
não se casa. Não. Por isso que casamento é sexo e sexo é casamento. Então, quando eu Porque eu... com ele, eu me casei com ele. Exatamente. Para Deus, sim. Porque vocês só se tornam um no ato sexual. Então, Quando vocês estão unidos com o ato sexual, vocês são um. Então, uma prostituta se casa quantas vezes? Por isso que eu sempre, quando eu vou fazer casamento, eu digo, quantas vezes você casou antes de casar? Ah, você deu um monte. Entendeu? Muitas pessoas pensam que casamento é uma cerimônia. Muitas pessoas pensam que casamento é uma certidão de casamento. Isso é para a lei civil do homem. Para Deus, está lá, deixará pai e mãe, unir-se-á e serão uma só. Se não houver sexo, não, para Deus não casou. Estão vivendo juntos, mas não casaram. Porque não se tornaram um. E outra, você se torna um quando você faz sexo e quando você gera um filho. Porque o teu filho vai carregar tanto o teu gene quanto o do pai, numa só pessoa. Certo? Então, dizer que Jesus disse que Deus é um de uma unidade composta, aí é o que eu leio para você. Tá, Deus, ele é uma unidade composta. Mas composta de quê? De poder, de sabedoria, de... Deus é um. Mas é uma unidade composta? Sim, Deus é uma unidade composta. De quê? Dele, único, e sua criação. Qual foi o primeiro ser a ser criado? Lembra que eu falei para vocês? Deus. Não, Deus não se criou. Deus sempre existiu. Não, escute, presta atenção. Qual é a primeira coisa que Deus criou? O que antes de se criar? O céu e a terra. Não, antes de você criar alguma coisa. Pensou. Ele projetou. Ele criou o Logos. A palavra. Quem é essa palavra? Quem é a palavra? Que andou e habitou com os homens? Jesus. Por isso que Jesus é o primogênito de toda a criação de Deus. O que é o primeiro primogênito? O primeiro ser a ser gerado. Quem que foi gerado primeiro? Jesus. O projeto. Entendeu? Por isso que eu Foi acho gerado que lá sem em executar. Gênesis ele estava falando com Jesus. Hã? Por isso que eu acho que lá em Gênesis ele estava ele e Jesus. E ele falou com Jesus, ó, vamos criar. Primeiramente, sim. Ele pode ser inserido ali. Mas o texto em si, se tu olhar pelo contexto, ele está falando primeiro com a terra, aquilo que ele criou, e com o projeto. Com Yeshua. Mas, pastor, eu ia perguntar se eu falar assim, ó, o meu Deus está errado, porque seria o nosso Deus? O correto é dizer nosso. Nosso. Sempre a oração, toda a vida é coletiva. Porque Deus não é Deus de uma pessoa, Deus é o Deus de um grupo, de uma igreja, de uma nação, de um povo. Então, o nosso Deus... O nosso Deus. Por isso que Jesus disse, chamar Israel, o nosso Deus é um. Adonai Elohim, Adonai Errado. Ouve, ó Israel, o nosso Deus, o nosso Senhor é um. Errado. Aí isso quer dizer unidade composta. Tudo bem, Deus é uma unidade composta. Composta de quê? Ele único, todo poderoso e sua criação. Deus é composto da sua criação. Aí da criação vem tudo. Aí começa Jesus, os anjos, a terra. Por isso que muitos inserem, eu não gosto de inserir, mas muitos inserem que esse façamos, além de ele estar falando com Jesus, ele está falando com a sua corte celestial. Ele está falando com os seus anjos. Dá para inserir? Dá. Há uma possibilidade? Há. Mas o texto lhe dá mais, a tradução mais correta será que ele estava falando com a terra e com Jesus. Tá? Porque não tem na Bíblia
assim, vamos dizer assim, pontuar quando que os anjos foram criados. Não temos como pontuar no tempo. Agora, nós sabemos pelo Novo Testamento, não pelo Antigo, que Jesus é o primogênito da criação. Ele é o primeiro ser a ser gerado. Ele é o primeiro Deus, o primeiro ser divino a ser gerado. E isso está em João, capítulo de número 1, verso 23, eu acho que diz, que ele é o unigênito do Pai, que foi o primeiro Deus gerado. Aí por lá em Colossenses, Paulo diz que ele é o primogênito. Lá em Apocalipse, o primogênito, o primeiro ser gerado. Foi Jesus. Isso o Novo Testamento. O Antigo Testamento não dá essa parte. Essa revelação, ela foi uma revelação pós, né? Ela é neotestamentária. É depois. Tá? Ela é depois do Antigo Testamento. Essa revelação de que Yeshua estava. Quando o escritor escreveu, ele não tinha essa noção. Por isso que inserir ali no texto, a gente pode até inserir. Mas quando o escritor escreveu, ele não tinha noção nenhuma. Na mente dele, o escritor não tinha noção nenhuma de que Deus estava falando com Jesus. O que o escritor está querendo deixar, ele deixa claro no texto que Deus está falando com a criação. Isso fica claro. Correto? Deu para você entender? Só que daí lá no Novo Testamento, com novas revelações, né? Com Yeshua, aí subentende que ele estava falando com Jesus. Alguma pergunta nesse sentido? Então, a palavra bará, ela também significa 10 cabeças de gado engordado. Também ela dá o sentido de gordura, de engordar. E como os antigos faziam o sabão da gordura, esse sentido de bará dá o sentido que Deus ele limpou, ele preparou o ambiente para criar. Ou seja, ele pega algo que já existia, que estava caótico, que a terra, no princípio Deus criou o céu, e a terra estava, ela já estava, então ela já existia, ela estava, no princípio Deus criou, então ele criou, pronto, foi Deus que criou, do nada a terra. Só que do versículo 1 ao versículo 2 existe um período de tempo vasto, que pode ter existido os dinossauros, pode ter existido outras criações, por isso que o escritor foi muito sábio quando ele escreveu Bereshit bara. Em um princípio criou Deus. Então quer dizer que pode ter tido outros princípios. Então do versículo 1 ao versículo 2 pode ter um vasto período de tempo. Onde nesse período de tempo a terra se tornou sem forma e vazia. E o que Deus fez? Deus, como criou, ele é o criador, ele pega como se fosse a terra, deixa eu apagar aqui, a terra estava assim, aqui eram as águas, aqui cheio de gases, certo? O sol aqui já existia, tá? A lua também, já existia, as estrelas também. Só que isso aqui estava tudo em trevas, coberto. Ela estava vavorruto, ela estava inabitável. A terra era inabitável. O que Deus fez? Deus pega essa terra que estava caótica, não sabe se foi por a ciência coloca que foi um meteoro que caiu e deixou ela assim. A Bíblia dá mais para isso, dá. Do versículo 1 para o 2. Em um princípio. Então, em um dos princípios, poderia viver, os dinossauros eles viveram, e não tem como negar, eles viveram nessa terra. Em algum momento na história do mundo eles viveram. Só que foram destruídos. E a ciência acha que foi um meteoro. O meteoro bateu, deixou a terra caótica. Aí o que Deus fez? Deus pega a terra, aqui cheio de gases tóxicos, ele começa a limpar. Por isso, de sentido de sabão, de limpar. Ele começa a limpar. Quando ele começa a limpar,
a luz começa a penetrar. Certo? Ele faz a separação de águas, aí diz que ele ordena, né? Ele fala, ele diz, ele ordena, e aí começa a dividir águas de águas. Ele cria os céus, essa massa aqui, faz a terra. Aqui depois, como nós vimos na semana passada, como é que eles tinham a visão da terra, né? O abismo, as águas e tal. E ele cria a terra. Então dá esse sentido que Deus pegou uma terra já caótica, por algum motivo que o escritor não revela, mas como hoje a gente encontra ossos de dinossauro e a ciência acha que foi um meteoro que caiu na Terra, provavelmente foi algo, se não igual, mas semelhante. Mas algo aconteceu no planeta Terra que tornou ele tão inabitável que os dinossauros morreram todos. A Terra se tornou inabitável, ela não tinha mais condições de nenhum ser vivo habitar. O que Deus fez? Limpou tudo e tornou a terra habitável novamente. Como nos tempos antigos, sabão, né? Então no princípio do ato criativo de Deus, Deus tornou a terra existente e habitável. Aqui nós temos aqui a mesma palavra, o veratá, que diz assim: respondeu Josué, se vocês são tão numerosos, e seus montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, subam entre a floresta e limpem o veratá, o terreno para vocês na terra, dos ferezeus e dos refaíns. O monte coberto de floresta serão de vocês. Limpem o veratá, o terreno, e será de vocês até os limites mais distantes. Embora os carneiros possuam carro de ferro e sejam fortes, vocês poderão expulsá-lo. Então essa palavra, bará, ela tem um sentido de limpeza, o veratá. É como aqui Josué colocou, diz, vocês subam lá os montes, quando você vai construir uma casa que tem um monte de floresta, você vai lá, derruba, você limpa e torna aquele local propício para construir uma casa. Assim aconteceu na criação. Desta forma que, querido, o escritor dá a entender como foi corretamente, só Deus sabe. Mas é o que o escritor, é a possibilidade mais clara de que o escritor dá a entender. Em outras palavras, podemos entender a passagem de duas formas. A mais tradicional é que o Gênesis 1:1 seja um resumo da atividade criativa, isto é, Elohim preencheu os céus e a terra, e o resumo do relato que vem a seguir de forma detalhada. A segunda é defendida por Ibn Ezra, tem alguns rabinos que divergem, de que Gênesis 1 se refere ao Eterno preparar a terra, isto é, limpá-la, organizá-la após o ciclo anterior. Eu fico com o Ibn Ezra, que é o que dá a entender no texto que a terra já era sem forma e vazia. Deus teve que pegar essa terra que estava caótica, estava arrebentada, não tinha condições de ser humano viver, não tinha como Deus colocar o homem ali. Ele teve que reorganizar essa terra, tornar ela própria para a criação de animais, para que houvesse a vinda das florestas, da natureza, e também para que o homem pudesse viver nessa terra. Tá? A terra desolada. No momento em que os céus superiores e a terra já tinham sido criados, muitos antes dos atos relatados em Bereshit, a terra tal como conhecemos era completamente vazia, pois a água cobria até os céus superiores. A escuridão, que não era noite, estava sobre os abismos e não havia luz nos céus. Isso aqui é o Rashi Rambam que fala. Observe o hebraico. Verra aretz, raietá, tohu vabohu. E a terra estando desolada e vazia. Então, o que isso dá a entender? E a terra estando, ela já tinha um verbo, o verbo estar já está me direcionando que ela já existia, ela já estava. Deus primeiro criou a terra, criou os céus e a terra. E depois o segundo versículo diz, e a terra estava sem forma e vazia, desolada, inabitável. Tá? A expressão raietá pode significar ser ou tornar-se.
Então a terra era ou tornou. Essa palavra hayetá, ela dá esses dois sentidos, que a terra era sem forma e vazia, mas também ela dá tornou-se. Então se você pegar tornou-se, afirma mais ainda que algo aconteceu para ela ficar dessa forma. Que ela se tornou, e só se torna alguma coisa se houver algo que produziu esse efeito. Porque o material que tinha era hayetá, bastante para toda a obra, e assim sobejava. Tá? Nós encontramos essa palavra hayetá em Êxodo 36 e 7. Também em Êxodo 9, 24. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, tão grave como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que se tornara, hayetá, uma nação. Tornar. Tá? Então, se tornara, porque já existia antes. Portanto, a terra poderia originalmente ser caótica e desolada, ou ter ficado assim, que é o mais propício ela ter ficado. Porque Deus não ia criar uma coisa caótica, né? Então Deus criou, vamos colocar aí a era dos dinossauros, terra linda, bonita, e de repente, puf, Deus muda de ideia. A Bíblia não fala isso, mas eu estou supondo que Deus se meteu, não gostei de ter criado esse dinossauro aí, não gostei desse bichinho muito grande, me incomoda demais, vou acabar com isso aí, pronto. Vai lá, puf, acabou tudo. Entendeu? Nós somos uma semelhança de Deus, às vezes não tem um cachorrinho lá, eu quero um cachorro, vou comprar um papagaio. Pronto. Então, vamos colocar assim, Deus não quis mais um dinossauro, achou muito feio, vou pegar um papagaio, vou pegar o homem, pronto, vou fazer o homem que é melhor. Esse não sei porque ele não destruiu ainda, né? Eu acho que ele não destruiu ainda porque nós somos uma semelhança dele. A única outra ocasião em que a expressão tohu vabohu aparece na Escritura, ela se refere a um estado posterior a uma destruição. Nós vimos isso na destruição da Babilônia contra Judá. Olha o que diz. Destruição sobre destruição se apregou, porque já toda a terra está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas num momento, até quando verei a bandeira e ouvirei a voz da trombeta. Deveras o meu povo está louco, já não me conhece, são filhos nestos e não entendidos, são sábios para fazer o mal, mas não sabem fazer o bem. Observei a terra e eis que era tohu vabohu. Então esta palavra ela está conciliada, tá, à destruição. Também os céus não tinham, e na sua luz observei os montes, e eis que estavam tremendo, todos os outeiros tremendo. Observei os montes, eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves dos céus tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante de Adonai, diante do furor da ira, porque assim diz Adonai, toda esta terra será assolada, de todo, porém, não consumirei. Jeremias 4, 20 e 27. Aqui está falando da destruição quando Babilônia invade Israel. E destrói tudo. Ela ficou tohu vabohu, que é a mesma expressão que é usada em Gênesis, que me dá a entender que a terra era como Israel, veio algo, como a Babilônia, e tornou ela desolada, destruiu tudo. E Deus, então, desse monte então, como se Israel fosse toda destruída, ficou tudo desolado, Deus pega esse monte de sujeira, esse monte de destruição, e começa dali construir uma nova terra. Tá? É irônico que as pessoas religiosas vejam no Gênesis uma contradição com a época dos dinossauros, quando isso caberia perfeitamente com o pensamento semita da época. Cabe perfeitamente. Tá? A Bíblia não é contra a existência de dinossauro. Usar a Bíblia para dizer que não existe dinossauro é loucura. Porque a Bíblia ela faz totalmente o contrário. Ela dá, principalmente no hebraico, né? Você entendendo como a palavra Bereshit tem um princípio, o versículo 1, versículo 2, cabe completamente ali a teoria da era dos dinossauros. Agora vamos para as águas primordiais. Na cultura do Antigo Oriente Médio, as águas primordiais eram associadas ao caos e às trevas, porém como resultado de conflito entre deuses.
e monstros marinhos gigantescos. Observe esse exemplo do Enuma Elish, em que é dito que sobre Tiamat, a deusa primordial do mar. Então você sabe que o eco de Enuma Elish fala sobre Tiamat, Marduk. Marduk lutou com Tiamat, cortou o ventre dela, do ventre dela fez uma parte do céu, outra terra. Que no politeísmo, a criação do mundo, ela veio através de quê? De guerra de deuses e relação sexual. Certo? No cristianismo egípcio, relação sexual. Um deus se relacionava com outro deus, e aí daquela relação nasceu isso, nasceu aquele, nasceu o céu, nasceu a terra, nasceu o mar, nasceu isso, nasceu aquilo. Entendeu? E guerra dos deuses. Tá? E o que aconteceu? Aí chega na criação, diz que havia as águas primordiais, havia as trevas, e o que havia ali sobre as águas? Quem é que se movimentava sobre as águas? Eram animais gigantescos, monstros marinhos? Havia um monstro marinho ali na criação? O que parava ali? Urua, Pirá, Elohim, o Espírito de Deus, Pairaiva. Ali não é Espírito, a palavra mais correta ali diz assim, o sopro de Deus movia-se sobre a face das águas. Então, sopro é rua. A palavra rua significa vento, sopro, ar, fôlego. Rua não significa espírito somente. Rua é a palavra polissêmica. O sentido mais primordial dela é sopro, é vento. Entendeu? Por isso que você personificar o vento é meio difícil, né? Isso fica para mais para frente. Vocês ainda não estão preparados para ouvir isso. Tá bom? Mas Tiamat e Apsu estavam em confusão. Lembra que eu falei sobre o Enuma Elish? Eles estavam atribulados, em desordem. Tiamat rugiu, Apsu não foi diminuído em seu poder, ele feriu suas obras, seu caminho era maligno. Então Apsu, o gerador dos grandes deuses, clamou a Manu, seu sacerdote e tal. Acima, a imagem mostrando os deuses sumérios em luta contra Tiamat num cilindro neo-assírio. Tá? Então aqui, ó, isso aqui está no museu. Isso aqui é uma prova, tá? De como que foi o criacionismo, as lutas dos deuses, tá? No politeísmo. Isso aqui é uma prova, isso aqui é uma evidência de como que os babilônicos criam que o mundo surgiu. Foi da guerra dos deuses. Por isso que eles adoravam muito a Marduk, que foi o deus que matou Tiamat. Né? O relato de Gênesis, porém, é muito claro. A agitação é causada pelo vento que vem do Eterno. Só ele existe, sem qualquer conflito ou enfrentamento. O sopro de Deus que agitava as águas e não os conflitos dos deuses em suas guerras. É isso que o escritor está combatendo. Quando o escritor fala que o Espírito de Deus estava sobre as águas, havia um propósito, porque na mente dele ele sabia que no criacionismo as águas primordiais foram o princípio de tudo. Em todas as narrativas criacionistas, todas, de todas as religiões, todas, o mundo começa, sabe através de quem? O mundo começa a partir, sabe de quê? Da água. Em todo criacionismo politeísta, sempre você vai encontrar as águas primordiais. Sempre começa da água. Tudo começa da águas. E aqui o escritor está dizendo que começa não das águas, começa de Deus. De Deus. Tá? Por quê? Porque Tiamat, ela habitava nas águas, ela era uma deusa. Aí Marduk vai lá e corta ela pelo meio e faz o céu e a terra. E as águas que estão embaixo da terra. Gênesis capítulo 1, parte 2. Vamos fazer só essa introdução aqui.
Elohim disse, haja luz, e houve luz. E Elohim viu que a luz era boa. E Elohim separou a luz das trevas, e Elohim chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E entardeceu, e amanheceu. Primeiro dia. Luz antes dos astros. Aí que você vai entender. Você encontra duas coisas que foram criadas e colocadas antes de propósito. Que foi o quê? A luz e a vegetação. Por que foram colocados de propósito? Porque tanto os astros como a agricultura eram vistas como deuses. Por quê? Porque o ser humano dependia do seu sustento, a sua vida dependia de quê? Dos astros, que davam as estações, e a terra, a vegetação, que trazia o alimento. O que o escritor faz? O escritor coloca a luz antes do sol e a lua, e coloca a vegetação antes do sol e da lua. Agora pergunto, poderia haver luz antes do sol? Poderia haver vegetação sem luz? Não. É impossível. Aí a pessoa que é religiosa vai dizer, não, mas para Deus tudo é possível. Não, eu sei que tudo é possível, só que existe. Você precisa entender e conhecer a cultura. Por que o escritor fez isso? Por quê? Porque os semitas que saíram do Egito acreditavam que o sol era um deus, que a lua era um deus, que os astros eram deuses, e que esses deuses eram responsáveis pelas estações do ano, e esses deuses é que traziam o bom alimento para o Egito, que traziam a vegetação, que traziam as boas colheitas. Lembra o que aconteceu com José, no Egito? O que ele fez? 7 anos não ficou bonança? O que ele fez? Ele guardou os grãos. Então, luz e vegetação estavam conciliados. E o escritor fez o quê? Que Deus criou tudo isso antes do sol e da lua para mostrar que o povo de Israel, para ter comida e para ter... mostrando que o Deus que eles serviam, o Deus Jeová, estava acima tanto do sol e da lua, e acima que ele não precisava desses deuses para oferecer alimento para o povo. Ou seja, a vegetação veio antes do sol e a lua. Quer dizer, está vendo? Você não precisa desses deuses para vocês terem o que comer. Eu estou acima de tudo isso. Eu sou a provisão para vocês. Quando ele criou o homem, já tinha comida. Já tinha... Sim, o homem foi a última coisa a ser criado. O homem foi criado no 6º dia. Entendeu? Então, nós vamos ver depois ali os dias certinho, aí nós vamos ver os quiasmas, as comparações, para você ver que o livro de Gênesis não pode ser literal, entendeu? Então, a luz e a vegetação foram criados antes, com um propósito, combater a idolatria. É um combate ferrenho. Quando os israelitas liam aquilo ali, eles diziam, meu Deus, o nosso Deus é maior que o sol, o nosso Deus é maior que a lua, nós não precisamos mais desses deuses para ter nossa... O nosso Deus, ele criou a luz antes. O nosso Deus é maior, nós não dependemos dele para ter o nosso alimento, nós precisamos depender de Deus. O nosso Deus é maior do que esses deuses do Egito. Entendeu? É isso que o escritor quer passar. Não que a luz veio antes do sol. Não é impossível. Porque se existe a Terra, se existem os planetas, se existe, tudo é por causa do Sol. Sem o Sol não existiria os planetas, não existiria a galáxia. Existe por causa do Sol. O Sol é que gera tudo isso. O Sol vamos dizer assim, o Sol é a fonte de tudo isso. Sem o Sol nada disso existiria. Não tinha como a Terra subsistir sem o Sol. Então quando diz,
que Deus criou a luz antes dos astros, é um combate à idolatria, tá? Vamos lá. Olha só o quiasma que nós encontramos aqui. Olha o paralelismo, tá? Isso aqui só se encontra em uma narrativa que não é, que é poética, que não é literal. Olha o paralelismo. Primeiro dia, ele cria a luz. Segundo dia, ele cria o céu e das águas, de onde procedem os animais marinhos e voadores. Então, ele cria primeiro a fonte, certo? A fonte, primeira fonte, a luz, que é invertido por causa da idolatria. Segundo, ele cria a fonte das águas, que aonde vão proceder o quê? Os pássaros e os animais marinhos. O terceiro dia, ele cria a terra seca, de onde procedem os animais e o homem. Agora veja o quarto dia. Olha o paralelismo, o quarto dia. Então são 6 dias, olha o paralelismo. A, B, C, D, E, F. Aí o quarto dia, criação dos luminares, de onde vem a luz, mas foi invertida por causa da idolatria. Quinto dia, criação dos animais marinhos e voadores. Tá? Que vieram de onde? Do segundo dia. Isso é um paralelismo. Dia sexto, criação dos animais terrestres e do homem. Que veio de onde? Da terra seca. Então isso é um paralelismo. Que isso é encontrado em poema. Isso aqui é mais uma prova de que o livro de Gênesis não é literal. É uma figura de linguagem. Repare que na primeira parte da criação, a Torá se ocupa de falar da criação dos ambientes. Na segunda parte, de maneira análoga, em seguida a mesma ordem, fala daquilo que procede do ambiente, exceto no que diz respeito à luz. Que nós temos que inverter. Primeiro veio o sol, depois a luz. Mas ali é invertido por causa e a vegetação também. Muita gente está acostumada ao entendimento de que Gênesis, supostamente, traria o dia começando à noite. O motivo para isso é uma tentativa de ratificar o calendário a partir do relato de Gênesis, inclusive literalizando esse último, o que é um grande equívoco. Nós vamos ver semana que vem. Que é, Gênesis não está falando de dias literais. Por isso que muitas pessoas que querem defender que a guarda do sábado começou no livro do Gênesis, na criação, a guarda do sábado não começou no dia da criação. Abraão nunca guardou sábado, Noé nunca guardou sábado. A guarda do sábado era uma guarda, que eu já expliquei para vocês, que era politeísta, que depois, como uma inversão de valores, foi colocada na lei. Mas antes do Egito, o povo de Israel nunca guardou o sábado. Antes do Egito. Por quê? Porque o dia, como diz assim, que começa o dia, tá vendo? Vamos ler o versículo de novo, aqui, ó. Deixa eu tentar explicar para vocês aqui, ó. E viu a luz que era boa, e Elohim separou a luz das trevas, e Elohim chamou a luz dia, e as trevas noite. Então, período de luz, dia. Período de trevas, noite. Ele divide o dia em tarde e manhã, porque começa a noite, entardeceu e amanheceu. Aí quando as pessoas pegam esse entardeceu, eles acham que o dia começa às 6 horas da tarde, no entardecer. Só que o dia não começa no entardecer, o dia começa no amanhecer. Entendeu? Porque houve luz e treva. Luz, dia. O dia começa no entardecer? Não. O dia começa no amanhecer. Então, porque se Deus começou a criar no entardecer, Deus começou a criar no escuro? Não. Ele começou a criar de manhã. Veio à tarde, entardeceu, anoiteceu, primeiro dia. Segundo dia, amanheceu, entardeceu, anoiteceu, amanheceu, segundo dia, terceiro dia, e assim vai. Então, os sabatistas, principalmente, eles querem, de qualquer forma, achar que antes do Egito o povo guardava o sábado. Ele não guardava. O sábado é um memorial da guarda
um memorial de lembrança da saída do Egito. O povo de Israel não guarda sábado, eles celebram o sábado. Sábado para eles não é um dia de guarda, é um dia de celebração, é um dia de memorial. O sábado para eles param, eles não trabalham, eles meditam, eles agradecem a Deus por ter libertado eles da escravidão do Egito. Então eu querer guardar sábado é a mesma coisa que um americano, um chinês, lá na China, querer guardar 7 de setembro. O que o 7 de setembro significa para ele? Nada. Ele não morou no Brasil, ele não é brasileiro. Para eu guardar sábado, eu tenho que entrar numa máquina do tempo, voltar lá no Egito, ficar uma semana como escravo no Egito, voltar para cá, daí eu guardar sábado. Por quê? Porque eu vou fazer memória que Deus me libertou do Egito. O chinês vai ter que vir aqui, se naturalizar brasileiro, para poder comemorar 7 de setembro. Então, o que é guardar sábado? Né? Hoje, que nem os israelitas faz, eles têm que se naturalizar israelita. Por quê? Porque o sábado é um memorial para a nação de Israel somente. Um judeu pode guardar sábado aqui no Brasil, mas um judeu. Por quê? Porque ele nasceu em Israel. E ele vai comemorar a saída da nação dele do Egito. Como eu comemoro 7 de setembro, descobrimento do Brasil, Inconfidência Mineira. Agora, o japonês, eu posso comemorar a Inconfidência Mineira aqui no Japão? Tiradentes fez alguma coisa para você, ô Japinha? Não. Então fica no teu lugar. Deu para você entender? Então, a guarda do sábado, querido, que os sabatistas, os adventistas querem colocar, é exclusiva. Você tira, puxa, estava sujando tudo aqui. Com a caneta, né? Estourar, lavar a mão. Antes, faz caminho. Estourou, pega o álcool, não, passa álcool. Tem álcool aí aí, eu acho. Por favor, limpa bem para mim. Essa parte. Esse homem. Quando nós recuperou o sábado, pastor Deus tinha quanto Egito? Eu fui chato de Egito de hora agora. Não, quando você o Egito, quando ele está sofrendo a escravidão de homem, de jugo, de algo. Não. Isso é uma figura de linguagem. Não, é uma figura de linguagem, mas ali quando diz guarda de sábado é literal. Deus disse, vocês vão guardar o sábado como memorial, porque vocês foram escravos no Egito. Vocês, esse vocês é quem? Eu? Povo de Israel. Entendeu? Se Jesus tivesse mandado eu guardaria. Mas eu guardo todos os dias. Por que os cristãos hoje guardam? Não é que guardam, que nós não guardamos, nós comemoramos o domingo. Por causa de quê? Por causa da igreja católica. Porque a igreja católica ela santificou o dia do domingo por causa da ressurreição de Jesus. Então, quando você folga o domingo, você está lembrando do dia que Jesus ressuscitou. É só uma lembrança, não é um mandamento. Então eu trabalhei no domingo, vou para o inferno. Não. Deus mandou tu lembrar, não guardar. Agora, se você dizer para um judeu, vocês guardam o sábado, o judeu vai dizer, não, nós não guardamos, nós comemoramos, nós lembramos, nós fizemos lembrança de algo que aconteceu na nossa nação. Por que eles comemoram a Páscoa? O que é a Páscoa para eles? Eu posso comemorar a Páscoa judaica? Não. Por que não? Porque eu não saí do Egito. E a Páscoa é a comemoração da saída do Egito, da morte daquele cordeiro, que foi o sangue aspergido no umbral da porta. Eu teria que fazer parte daquela nação para me poder comemorar. Agora, eu comemoro o que Jesus falou. Eu comemoro a ceia. Que Jesus fez esse símbolo, ele disse, fazer isso em memória de mim, no dia da Pêssega. Depois a igreja de Corinto se tornou mensal. Mas a ceia que Jesus ensinou, que ele mandou lembrar, não era mensal. Quem transformou? É uma vez por ano. A congregação, a Testemunha de Jeová, eles estão errados? Não,
Por quê? Porque eles estão comemorando aquilo que Jesus disse. Jesus disse que era para comemorar. Vocês vão fazer isso em memória de mim quando? Ano que vem, quando tiver a peça, vocês vão se reunir de novo e vão fazer memória de mim. Só que essa memória também que Jesus falou, que era a memória memorial da morte dele, da coisa, só que existe, além do que isso, quando fala também em memória, fala de falar de Jesus. E isso não seria uma vez por ano, seria todos os dias. Por isso que a igreja de Corinto, entendendo que existiria esse repartir do pão com os pobres, eles fizeram a festa do Ágape como uma ressignificação da ceia. Que é o entendimento melhor. Você ensinar para a igreja, uma vez por mês, do seu dever de você ajudar o necessitado. Mas hoje o que eles fazem na igreja não é ensinar isso. Eles ensinam só a cerimônia e não ensinam o significado. De que uma pessoa que não fala de Jesus para ninguém não merece tomar ceia. Que uma pessoa que não sabe repartir o pão com alguém não merece tomar ceia. Porque Jesus na ceia, ele repartiu o pão dele. Ele repartiu o suco dele. Ele repartiu o corpo dele. Ele repartiu o sangue dele. Então, o cerne da ceia é repartir. Se colocamos de pé. Então, nós vamos deixar em pé. Tá? Não está molhado? Vamos orar? Alguma pergunta acerca disso? Então tá bom. Deus abençoe. Pode orar, missionária, em nome de Jesus. A missionária, a pastora. Eu confundo, eu chamo muitas vezes ela de missionária, confundo.